Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara, restante Executivo Municipal, cumprimento também os senhores e as senhoras deputados, estimado público, trabalhadores desta Casa. Começar por transmitir que o Sr. Presidente da Câmara afirmou recentemente, num artigo de opinião ao Jornal Expresso, que este orçamento é um exercício moderado, dialogante e responsável. Ora, desafio todos a confirmar, à luz da realidade concreta da cidade, se este orçamento é de facto, como nos disse o Presidente Carlos Moedas, moderado, dialogante e responsável. É dialogante um orçamento que, no momento em que Lisboa vive a sua maior crise de custo de vida, reduz a resposta pública na habitação? É responsável um orçamento que não prevê novas creches, apesar da diminuição de vagas e da pressão crescente sobre as famílias? E é moderado um orçamento que não prevê um único centro de saúde, empurrando pessoas para um SNS já sobrecarregado ou para o setor privado? Lisboa vive hoje um agravamento muito sério do custo de vida que se interliga com múltiplas crises. A habitação encareceu a um ritmo avassalador nos últimos trimestres e os custos indiretos de viver em Lisboa, nomeadamente em serviços, educação e cuidados de saúde, acumulam-se. E as classes médias continuam, de forma cada vez mais expressiva, a sair da cidade asfixiadas com este custo de vida sobrecarregado. E se há critério para avaliar um orçamento municipal, é a sua capacidade de resposta à cidade. Este orçamento responde ou não responde ao aumento dos desafios de quem vive e trabalha em Lisboa? A resposta é autoexplicativa. Desde logo na forma. Os números repetidamente apresentados pelo Sr. Presidente, e agora mesmo repetidos pelo Sr. Vice-Presidente Gonçalves Reis, mostram-nos logo o ponto de partida do Executivo. Comparam projeções futuras com a execução passada, criando uma percepção inflacionada de crescimento de investimento. Mas orçamentos comparam-se com orçamentos homólogos e nessa comparação não restam quaisquer dúvidas. O investimento cai. Qualquer outra afirmação ou termo de comparação é somente um exercício de narrativa. Mas é no conteúdo que o problema se agrava. Na habitação, o maior problema estrutural da cidade de Lisboa, o investimento municipal recua cerca de 40%. Reduzem-se as dotações da SERU e da Gebalis, entidades que efetivamente constroem e gerem habitação pública. Não surgem novos programas estruturais, não se reforçam a abrangência dos atuais e nos últimos trimestres o custo da habitação em Lisboa tem aumentado a um ritmo 2 ou 3 vezes superior ao crescimento médio dos salários e dos rendimentos disponíveis. Ora, face a uma das maiores crises da história recente de Lisboa, este Executivo Municipal demite-se de apresentar uma resposta à altura. O mesmo padrão repete-se noutras áreas fundamentais. Na educação, a requalificação estrutural do parque escolar é empurrada para depois de 2028. Escolas classificadas como muito urgentes continuam sem obras previstas para 26. Ou seja, uma vez mais, o município demite-se conforme sua obrigação de requalificar as infraestruturas mais necessitadas do nosso parque escolar. Outra vez, tal como na habitação, quem sofre com esta ausência de ação são as famílias. Ora, será isto, Sr. Presidente, moderação ao sentido de responsabilidade? Na saúde e na área social o cenário é o mesmo. Não há novos centros de saúde previstos, não há novos equipamentos estruturais planeados. Quando a pressão sobre o SNS é grande, mais uma vez, nas políticas que norteiam a ação do município, o Executivo demite-se da sua responsabilidade. Também na relação com as freguesias se revela um problema estrutural desta governação. As transferências financeiras associadas às competências descentralizadas têm sido realizadas de forma irregular e imprevisível, tratando como uma benesse ou um favor, um instrumento essencial para o território e essencial para as comunidades. Esta falta de previsibilidade obriga muitas juntas de freguesia a operar no limite dos seus orçamentos, assumindo sempre riscos que deveriam ser absorvidos pelo município. E a higiene urbana, Sr. Presidente, é um exemplo claríssimo dessa mesma visão. Anunciada como prioridade política, usada como bandeira eleitoral, continua em 26 sem um modelo claro de implementação, deixando os responsáveis locais na incerteza e sem meios adequados para responder às expectativas criadas. O efeito agregado destas escolhas é evidente. Este orçamento transfere de forma ostensiva uma parte significativa dos custos de viver em Lisboa para as freguesias, para as famílias. Menos habitação pública significa maior exposição à especulação do mercado privado. Escolas adiadas significam mais custos suportados pelas famílias e piores condições de aprendizagem. A ausência de reforço na saúde empurra pessoas para soluções privadas ou para um SNS sobrecarregado.
Um modelo indefinido na higiene urbana só exponencia o caos na recolha do lixo. O município, através do mecanismo que financia as suas políticas e os seus programas, não cuida na cidade, nem governa no melhor interesse das pessoas. Há ainda uma outra dimensão que não pode ser ignorada e que deve ser exposta. O Presidente da Câmara acusa recorrentemente, ainda agora o fez, de radicalismo a oposição. E pergunto-me eu também, Sr. Presidente, se também apelaria de radicais os companheiros do PSD que votaram recorrentemente contra o Orçamento Municipal na governação socialista. Enfim. Mas pronto, o radicalismo, Sr. Presidente, não se mede por quem vota contra um orçamento num órgão democrático depois de uma discussão séria. Mede-se sim pelos efeitos das escolhas políticas que tomamos. Reduzir proteção pública em plena crise social, governar sem previsibilidade nem planeamento, normalizar uma governação ancorada na extrema-direita e empurrar o custo de vida da cidade para as famílias não é moderação, não é diálogo, não é responsabilidade, por muito que se autoproclame em artigos de opinião. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Lisboa, enquanto capital europeia, não pode contentar-se com orçamentos cuja principal virtude é cumprir o imperativo legal de equilibrar despesa e receita. Precisa de ambição pública, precisa de programas municipais dirigidos, precisa de políticas capazes de alterar trajetórias e tendências que prejudicam a qualidade de vida na cidade. E em 2026, infelizmente, não é isso que este orçamento nos oferece. O voto contra do Grupo Municipal do Partido Socialista não é um voto de protesto, nem um voto radical. É a assunção óbvia de quem discorda com o rumo seguido. Este voto contra acontece porque o investimento não alarga a resposta municipal na habitação. Este voto contra acontece porque o Executivo não reforça a proteção social aos lisboetas. Este voto contra acontece porque rejeitamos o Chega como parceiro, como coadjuvante informal desta coligação, Sr. Presidente. Este voto contra acontece porque rejeitamos a visão de que os presidentes de junta passem por meros trabalhadores do município, meros trabalhadores do Executivo. Porque se faz em Lisboa o que o Presidente Carlos Moedas, ainda muito recentemente, do Congresso da ANMP, disse ao Governo que não queria que fizessem dele um trabalhador do Governo. Portanto, votamos contra um orçamento que não dá previsibilidade, não dá garantia, não dá segurança a quem enfrenta os desafios da cidade de Lisboa. Não por radicalismo, mas por sentido de dever e por responsabilidade democrática. Porque os lisboetas merecem uma cidade que os proteja e não um orçamento que os abandona.